Esse vídeo aqui vai ser bem diferente do normal. Eu venho querendo falar sobre design de personagem e narrativa em outras mídias já tem um tempo, e acho que é hora de experimentar um novo tipo de conteúdo aqui no canal. Hoje, a gente vai falar sobre um dos meus mangás favoritos, falar de uma obra lindíssima que infelizmente passa batido no radar de muito otaku. Meu nome é Night, sou designer e ilustrador, e tenho algum conhecimento de semiótica que eu posso compartilhar com vocês. Deixa o like, compartilha, mostra pra tua avó e vamos que vamos. Houseki no Kuni, ou Terra das Gemas, que é a tradução oficial do nome pela editora New Pop, é um mangá de drama, ação e fantasia escrito pela mangaka Haruko Ishikawa e voltado para o público seinen, ou seja, pra gente ali na faixa dos 20 aos 40 anos. A obra era publicada pela Kodansha na revista Afternoon, a mesma que publicou Blade, a Lâmina do Mortal, e Vinland Saga, dois outros mangás excelentes tanto em arte quanto em história. Apesar de ser um seinen, a obra tem elementos de shoujo, que são mangás direcionados para o público adolescente e feminino do Japão. É uma inspiração que aparece principalmente no design das personagens, na forma como elas são construídas. Na narrativa mesmo não tem quase nada, salvo alguns momentos aqui e ali. A obra também tem um pouco de slice of life, principalmente ali no começo, quando a gente está conhecendo as personagens, o mundo e a rotina de geral. O gancho da aventura, ou seja, aquilo que chama o leitor para o início da conversa, se sustenta quase todo no carisma dessas personagens diferentes vivendo suas vidas. Outra parada que aparece mais tarde no mangá é o horror corporal. Pelas personagens serem feitas de pedra, literalmente, dá pra desmembrar e estilhaçar sem ficar parecendo horrível, e dá até pra colar depois graças ao funcionamento do corpo das gemas. A parada é que a autora usa desse elemento de horror não pra causar nojo ou assustar. Ela usa pra falar do estado mental das gemas, principalmente da do protagonista. Como fã desse tipo de horror, é bem legal ver a forma como ele é trabalhado no mangá. Como o traço é bem limpo e delicado, o horror também acaba sendo limpo e delicado, mais parecendo uma obra de arte moderna do que algo realmente bizarro. Isso adiciona uma dimensão nova na interpretação da obra. É tudo muito transparente. Tirando algumas exceções, a maioria dos personagens mostra seus sentimentos de maneira muito clara, sem ficar caricato, o que é uma parada que é sempre meio difícil de fazer. Mérito pra autora. Terra das Gemas é um mangá que começa como um slice of life bonitinho, de garotas brilhantes, e vai lentamente ficando melancólico, deprimente de uma maneira apática, ficando mega desconfortável em um ponto, entrando na reta final em contemplação e acabando com um sorriso triste. É uma montanha-russa de emoções que passa por vários gêneros, o que é muito impressionante para um mangá tão curto. A história começa com a nossa protagonista, a Fosfofilita, deitada na grama, sendo chamada por uma colega, amiga, uma familiar, que não fica claro no momento quem é. Aqui logo de cara a gente nota duas coisas. A primeira, como dito, é o traço da autora. É um traço limpo, simplificado, quase sem textura, sendo basicamente line e sombra, e às vezes nem isso. É um estilo bem reminiscente ao ukiyo-e japonês, uma técnica de estilogravura ali do século XVII. Lembra muito o traço de shoujo também, onde tudo é muito delicado, ornamental, cheio de temas florais e muito luminoso, com muito branco. E shoujo aqui é o que vai levar a gente para o segundo ponto, que é o design das personagens em si. Parecem garotas, todas com o mesmo tipo físico magro e esbelto, o mesmo rosto de traços finos, vestindo roupas iguais, cuja maior diferenciação está na cor e no tamanho dos cabelos. E eu digo que parecem garotas porque na real não são. E isso aqui é muito importante para a narrativa. Fosfofilita, o nome da nossa protagonista, também é o nome de uma pedra semi-preciosa com cor de listerine, o que é uma pista para algo que vai ser revelado logo depois. Todas ali são pedras vivas, preciosas e semi-preciosas. Elas não têm exatamente um sexo, nem têm concepção de genitália. Nas poucas vezes que elas aparecem sem roupa, o corpo é liso, como de um boneco ou de uma escultura interminada. Eu, inclusive, vou continuar tratando pelo feminino, porque o primeiro scan que eu li começou tratando elas no feminino, depois mudou para o masculino, e por fim para gênero neutro, pois estava em inglês e lá eles têm essa variação de pronome embutida na língua. A tradução da New Pop trata as gemas no masculino, então acaba que tudo é meio bagunçado mesmo. São figuras andrógenas, com traços que não apontam diretamente para nenhum gênero específico, ou pelo menos tentam não apontar, e isso simplesmente não é importante para a narrativa.
A primeira e única crítica que eu escutei sobre o mangá foi feita em cima de todo mundo parecer com todo mundo. Existe um termo em inglês para isso que é a Same-Face Syndrome, ou Síndrome da Mesma Face, que é quando um autor desenha, muitas vezes sem perceber, todos os personagens com o mesmo rosto. Isso geralmente é um indicativo de que quem desenhou não tem uma noção tão boa de design de personagem, que tem dificuldade de desenhar expressões faciais, ou que está preso demais numa única forma de montar um rosto que ele achou legal por qualquer motivo. É uma crítica muito válida e que dá pra fazer logo de cara, mas que a gente vai ver que acaba existindo por um propósito narrativo. Voltando ao mangá, Fosfosfelita, ou Foss, aparece dormindo na grama no começo de um ataque dos lunares, seres feitos de nuvens que aparecem para roubar ela e as suas irmãs. Esses lunares têm um visual 100% inspirado no budismo, mais especificamente na parte do budismo que conversa com suas origens hinduístas. São figuras com roupas esvoaçantes, leves, que atacam com arco e flecha. É uma arma que aparece na mão de vários deuses hindus e é bem característico. As figuras também são comandadas por um Deva, que é uma outra espécie de divindade hindu. E atrás do Deva, a gente tem uma lua minguante, que é uma mancha preta bem distoante de todo o resto que é branco. Quando uma das gemas corta o Deva, dentro dá pra ver a mesma estrutura da raiz de lótus, que é uma flor com significado para o budismo também. De dentro do buraco saem flechas feitas de Heliodoro, uma pedra preciosa amarela. E é aqui que a gente percebe que os caras estão literalmente jogando uma irmã na outra. Infelizmente, eu não manjo muito de budismo, nem de hinduísmo, então eu não vou conseguir falar sobre esses temas dentro da narrativa. Quem quiser me elucidar nos comentários, tá mais que bem-vindo. Bom, Foss corre para alertar as outras gemas do ataque e chama Adamante, o mestre de todos ali, e a única figura que não é tratada como andrógena nesse núcleo narrativo. Adamante é a figura paterna das gemas. Ele é mais velho, o mais resistente, é ele que cuida e protege quando a situação fica ruim. É ele também que ensina as gemas a falar, a se vestir, a se portar, e é ele que delega os trabalhos para todo mundo. É uma relação de paternidade muito clara, com algumas cenas bem fofas de vez em quando. Enquanto ele vai andando para ajudar as gemas, ele pede para Foz o resumo bem expositivo do mundo até então. Esse tipo de resumo serve para colocar o leitor mais a par da situação e do cenário, e é usado geralmente para poupar tempo e texto. Aqui dava para ter feito de uma maneira mais sutil, mais bem costurada na história, mas para um começo eu diria que tá bom o suficiente. 6 vezes esse planeta foi visitado por meteoros. 6 vezes foi quebrado e se dividiu em 6 luas, se tornando uma sombra do que era. Tudo que sobrou na Terra foi uma única praia. A vida que sobreviveu fugiu para o oceano, e nessa praia, uma nova raça adequada a esse ambiente hostil apareceu. Aqueles que viviam na Terra quando a Lua era uma só, demoraram demais para escapar da destruição e afundaram no mar. Eles então foram metabolizados por bactérias e animais marinhos, e depois de muito tempo apareceram na praia na forma de gemas. Em resumo, a Terra foi destruída 6 vezes, e a raça humana que sobrou afundou no mar, sendo transformada em cristais ao longo de milênios. O cenário de Terra das Gemas é um mundo pós-apocalíptico onde não sobrou nada, nem mesmo as ruínas do passado. Não tem muita terra, nem restos de construção. É absolutamente vazio. Adamante continua. Ele fala que tentou achar um trabalho para Foz, um que não exigisse demais da constituição física frágil dela. E aqui entra mais um conceito da vida real. Existe uma denominação chamada escala de Mohs, que é uma escala de 1 a 10 que categoriza a capacidade de um mineral de riscar ou de ser riscado por outros minerais. Foz tem a dureza de 3,5, que dá para riscar com uma faca de cozinha, e isso faz dela frágil, quebradiça e incapaz de lutar. Combina isso com ela ser desastrada, preguiçosa e teimosa, e dá para entender o porquê da demora em achar um trabalho funcional. Depois de muito pensar, Adamante atribui a ela a função de fazer uma enciclopédia natural, catalogando tudo da praia, das espécies até tipos de pedra. Foz é teimosa e questiona, mas acaba aceitando. Ela queria lutar, ser forte que nem as irmãs, ser útil e, acima de tudo, receber aprovação. Mas ela não consegue nem carregar uma espada direito. E é assim que a história começa. Agora eu vou entrar mais nos temas da história, então se você é sensível ao spoiler, você pode pular para outro vídeo que eu não vou te julgar. Fazer um resumo narrativo ia demorar pra cacete, porque muita coisa acontece na Terra das Gemas. Muita coisa que merece ser discutida, talvez um material mais completo, se vocês quiserem. Tendo isso em mente, eu separei algumas narrativas mais interessantes que o mangá conta. Quando a gente escreve uma história, é comum pensarmos em 3 pilares narrativos. A gente tem um mundo,
que é um pilar que fala sobre a história daquele lugar, sobre o universo, sobre as regras, a magia e sobre tudo que não é a narrativa em si. Tem o pilar dos personagens, que são histórias onde a relação entre os personagens carrega toda a dinâmica e tudo que é interessante. E tem a narrativa em si, que são os acontecimentos que os personagens vivem, construídos geralmente de forma cronológica. É comum que os autores foquem em um ou dois desses pilares, com os que restaram sendo menos desenvolvidos. É importante notar que não desenvolver os 3 pilares não significa que a obra é ruim, só significa que algo foi priorizado em prol de outra coisa. E também não significa que o que foi menos priorizado está ruim ou mal escrito. É muito difícil ter os 3 perfeitos, e mesmo as melhores obras são montadas dessa forma. Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma trilogia com uma narrativa bem direta, mas ambientada num mundo riquíssimo, com personagens profundos e muito interessantes. Já Game of Thrones tem uma narrativa complexa, personagens complexos, mas um mundo muito mais simplificado. E ambas são obras fantásticas do seu jeito. Hoseki no Kuni não é diferente. O mundo em si já está estabelecido, e mesmo quando muda de cenário, a diferença não é lá essas coisas. Não é um cenário mega detalhado, e ele serve mais como um palco mesmo. Aqui acaba que o que carrega a obra é a narrativa cheia de temas complexos, junto do carisma dos personagens, que são bem construídos, com objetivos, desejos e falhas bem claros. A primeira narrativa que eu queria falar é a da relação da Rutilo, a doutora que cuida de reparar as gemas quebradas, com Paparacha, uma gema que não consegue mais acordar porque lhe faltam muitos pedaços. Rutilo é a cientista das gemas, é a mente analítica, a pesquisadora. Ela é direta, orgulhosa e diligente no trabalho. A sua aparência é de uma mulher ali na faixa dos 40, e ela realmente parece ser a mais velha de todas, mesmo não sendo. O design dela segue um tropo bem estabelecido dos mangás, que é o da doutora mais velha. Ela tem uma maturidade meio sexualizada, que aparece em shonen quase sempre como um interesse romântico de protagonista. Aqui não tem nada disso, deixando claro, mas partes do tropo ainda são utilizadas no visual. O objetivo de Rutilo é criar uma combinação de gemas que tape os buracos do peito de Paparacha e que permita que ela volte à vida. É um trabalho que já dura séculos, com cada tentativa revivendo a outra por menos tempo. É uma relação bonita na primeira vez que a gente é apresentado a ela, mas que com o desenvolvimento dá pra ver que não é tudo isso. Paparacha percebe que Rutilo é obcecada com ela, que é uma relação de dependência emocional. Pense numa relação romântica onde uma pessoa literalmente não consegue viver sem a outra, mesmo quando uma já morreu. É uma obsessão de séculos. Como é que você fala pra uma pessoa assim que é pra deixar de lado? Tem um subtexto muito fora também sobre o desejo de construir um parceiro perfeito. Quanta gente entra numa relação querendo consertar o outro do jeito que acha melhor, degradando o relacionamento, ocupando espaço no peito da pessoa com o que você acha que é bom e não com o que ela quer. É uma relação que vai de romance trágico pra abuso e dependência emocional sem cuspe. E o sentimento que eu tive lendo foi o de agonia, de querer que acabasse logo. Não por ser mal escrito, mas por ser tão claro e direto que você quer que ele se resolva. Nem que essa resolução seja a destruição permanente de uma das partes, que é o que acaba acontecendo mais tarde. Diamante e Carbonado são outra dupla complicada. Diamante é a gema perfeita, reluzente, brilhante, alegre, prestativa e praticamente indestrutível. Tudo que nossa protagonista sempre quis ser. É a irmã mais velha de todo mundo, mesmo não sendo exatamente a que está mais tempo ali, e ela é praticamente perfeita. Até nascer Carbonado, um diamante com uma estrutura diferente que consegue ser ainda mais indestrutível que a própria diamante. De repente, ela ser perfeita e poderosa não é mais o suficiente. Não importa mais o que todo mundo acha dela, mas sim o que o Carbonato passou a representar, que é a perfeição, o poder e o cargo de mais forte. E isso deprime a personagem. Ela começa a se colocar em mais perigos, a tentar um estilo de luta diferente na esperança de conseguir ser melhor. Esse arco levanta a pergunta do que fazer se você já é muito bom em algo e do nada aparece uma pessoa considerada melhor. Como se tornar relevante de novo? Qual vai ser o próximo passo? As alternativas são continuar vivendo, continuar tentando ou desistir de vez. E a perfeição de Carbonado incomoda todas as gemas. Todo mundo acaba se julgando um pouco perto dela. Só que Carbonado é uma figura irritadiça, mandona, séria e com a atitude exata de alguém que recebeu um monte de responsabilidade e expectativa e que não sabe lidar com tudo isso. Que não sabe lidar com o sentimento de inadequação da sua parteira, que não escolheu nada disso, mas que ainda assim está se obrigando a seguir em frente. O design dela pra mim faz uma referência ao tropo japonês da estudante perfeita.
com cabelos pretos lisos, pele branca sem nenhuma imperfeição, notas altíssimas, uma nula modelo, intocável e com coração de gelo. Depois a gente tem 3 paralelos muito claros com a Foz, a nossa protagonista. O primeiro paralelo é com Cinábrio, uma pedra vermelha que libera um líquido que corrói e mata tudo que toca. Ela tem dureza de 2 na escala de Mohs, bem mais frágil que a Foz, e luta controlando Mercúrio para cima do inimigo. Pela sua natureza, ela se isola das outras gemas e vive solitária. Mesmo o Diano fica sozinho. E é um paralelo muito foda com a Foz, que também é frágil e que evolui de uma maneira muito bonita, mas bem diferente da protagonista. Depois de séculos de solidão, Cinábrio acaba se aproximando por necessidade da casa das outras gemas, e percebe que se isolar talvez não fosse tão necessário. Todo mundo recebe ela bem, todas elogiam, pedem ajuda, inserem ela logo de cara na vida comum e se adaptam às necessidades dela, apagando as preocupações de não ser boa o suficiente e de ser um perigo constante. É um texto bom sobre que o que às vezes falta para você ser inserido num grupo, fazer parte de algo ou até gostar de alguma coisa, é simplesmente você se permitir fazer, se permitir ir. Tem vezes que as coisas parecem mais difíceis da nossa cabeça, e quando você vê não é nada disso, ou é até bom. Antarticita é o outro paralelo. É uma pedra que em temperatura ambiente é líquida, mas que quando esfria se transforma num cristal branco. Por mais da metade do ano, ela simplesmente não funciona. Aqui entra uma característica importante das gemas. Elas precisam de luz para funcionar, tal qual uma planta. No inverno, o céu fica tapado de nuvens e a luz não entra. Então cabe a Antarticita fazer todo o trabalho de defesa e manutenção. É um dever solitário para uma gema que passa mais tempo morta do que viva. E mesmo assim ela segue, entendendo a importância do seu trabalho e lidando com sua vida. São personagens em situação mais complicada que a Foz, que aprenderam a viver com suas limitações. Não estão satisfeitas, mas seguem em frente mesmo assim. Uma curiosidade aqui é que nesse arco do inverno, o gelo congela as águas da praia. Gelo vivo, que fala. O gelo reflete as inseguranças de quem está perto e se comunicam através delas. Isso tudo para dizer que com certeza tem alguma metáfora aí que eu não consegui pegar ainda. E o último personagem que eu queria falar é o Adamante. Ele é praticamente indestrutível, é a figura paterna das gemas, é ele quem manda em tudo. É ele também que esculpe o rosto das gemas, o que é um motivo para todo mundo ser meio parecido. Aos poucos a gente vai vendo que ele tem relação com os lunares, que sente saudade deles. Vai vendo que ele tem um propósito que ele mesmo não parece entender. Adamante tem segredos complicados e é a figura mais misteriosa dali. Num dado ponto da história, a gente descobre que ele não é uma pedra preciosa, e sim uma máquina construída para reviver a raça humana. Ele foi programado para, quando encontrasse um humano, começasse a rezar para que todos voltassem. O problema é que não existem mais humanos, e as chances de um novo aparecer são bem difíceis. Além da dificuldade, ele não consegue rezar. Adamante é uma máquina com defeito. Ele só vê os séculos passarem, incapaz de executar a tarefa para a qual foi construído. É uma existência fadada a desaparecer junto com o fim do universo. Ele é um personagem muito melancólico, especialmente quando você percebe que ele tem bem menos poder sobre o mundo do que deveria. Ele foi feito para rezar, para esperar o nascimento do próximo humano, não para cuidar de um monte de meninas brilhantes feitas de pedra que ele trata como filhas. São textos que dão muito pano para manga, que tranquilamente poderiam gerar obras grandes e complexas por si só, e que aqui aparecem de maneira simplificada, mas não menos potente. Não é difícil se relacionar com solidão, dependência, com seguir andando mesmo com as dificuldades da vida. Não é difícil se relacionar com ter sido criado para ser uma coisa, mas nunca conseguir alcançar as expectativas de quem te criou, porque falta algo dentro de você, porque na real você não consegue ou só quer fazer algo de diferente. Voltando o foco para a protagonista, a gente pode falar de muita coisa, mas o nosso objetivo aqui vai ser falar sobre como a narrativa dita um design de personagem. Como é comum em anime, especialmente em shounen, mudanças drásticas no visual significam evolução, aquisição de novo poder ou de uma nova epifania, ou então só uma virada de season. É o momento que o autor tem para mostrar que não foi só o personagem que cresceu, mas também que a habilidade de quem desenhou melhorou tanto na conceitualização quanto na execução. E com Força Ferita não é diferente. A personagem começa como uma figura infantilizada, meio adolescente, graças ao seu biotipo andrógeno e magro, que lembra muito de uma criança que ainda não entrou na puberdade.
A paleta de cores dela é o que tem de mais interessante nesse design original. E sendo mais específico, o verde do cabelo e dos olhos é bem especial. Verde é uma cor associada a um monte de coisa, e de relevante para o que a gente quer, a gente pode puxar os signos de crescimento e vitalidade, que vem em associação com o verde das plantas mesmo. A personagem, ele conversa com a narrativa de crescimento dela e na energia alegre e barulhenta que ela tem no começo, que vai sendo lentamente substituída e escondida. Cor, nesse mangá, é muito importante, mesmo sendo em preto e branco. É uma das principais formas de diferenciar os designs internamente, e todos os personagens principais usam de cor para passar algum subtexto. É simplesmente algo que não dá para ignorar. A segunda versão da personagem aparece com pernas feitas de ametista, num padrão de listras. A ametista dá velocidade para Foz, mais velocidade do que ela consegue controlar. A narrativa aqui é que o desejo dela foi atendido com folga, só que ela não sabe lidar com tanto poder. Verde também é a cor semi-complementar do roxo, junto de um tom de laranja mais amarelado. E os signos que combinam com a narrativa aqui são de realeza e riqueza. A pedra foi um presente da princesa e do príncipe de um tipo de humano que vive no fundo do mar, então faz todo sentido ter esse signo. Desenhar listrinha na perna de um personagem não durou muito, e a autora logo tratou de esconder com maquiagem, literalmente. A terceira versão já fica bem diferentona. Foz perdeu os braços pro gelo, que refletiam suas inseguranças. Ela e Antarticita foram até o lugar onde as gemas nascem para procurar por mais fosforilita, para substituir o que foi perdido, mas acabam achando só ouro e platina. De brincadeira, Antark gruda esses metais em Foz, esperando que fossem cair. Só que eles não caem, e começam a engolir a personagem, escondendo ela do mundo, impedindo ela de se mexer e de reagir quando Antark é atacada pelos lunares, aparecendo como mãos feitas de ouro, tapando a boca da protagonista. Com força de vontade, ela consegue controlar o metal e usa ele para perseguir os inimigos, mas infelizmente é tarde demais. O que sobra é uma foz pesada, que se parte sobre o peso do ouro que agora é seu próprio corpo. A evolução final dessa parte mostra uma personagem mais apática, mais triste. Cabelos mais curtos fazem ela parecer mais adulta, e o peso literal do metal deixa ela mais lenta. O ouro aqui é usado como uma metáfora para a tristeza mesmo, para o peso que a depressão faz numa pessoa todos os dias. É um sentimento que serve de sustentação, ao mesmo tempo que vai te quebrando aos poucos. Ele aparece literalmente como lágrimas, coisas que seres feitos de pedra nunca teriam normalmente. Apesar do dourado ser uma cor de riqueza, ele também representa doença, e toda a narrativa dessa evolução usa desse signo para colocar a protagonista nesse lugar de depressão, de uma psicopatologia mesmo. Na forma seguinte, muda o rosto da protagonista. Depois de literalmente perder a cabeça para o ataque dos lunares, a cabeça de uma outra gema que foi destruída tempos antes foi usada para trazer Foz de volta à vida. A gema em questão é Lápis Lazuli, uma pedra azul bem bonita que era usada para fazer tinta antigamente. Azul é a cor do intelecto, da curiosidade. Foz vem numa narrativa de desejar um certo tipo de poder e conseguir ele em troca de partes do seu corpo, em troca da sua memória, da sua personalidade. E aqui não é diferente. Na versão passada, ela tinha começado a fazer perguntas e se via incapaz de responder elas. Com uma cabeça nova, um intelecto novo, ela consegue responder o que perguntou. E infelizmente aqui já não resta muito da protagonista original. A última adição vem no olho da personagem, que é substituído por uma pérola que veio dos lunares. O olho traz um signo óbvio de ver as coisas por um novo ponto de vista, e a pérola aqui aparece com um signo marinho, que já vinha aparecendo associado aos lunares. Branco também é uma cor que representa a pureza e até a iluminação, como se agora a Foz pudesse ver algo que estava oculto com clareza. E depois, tudo descamba numa Foz completamente desequilibrada, que não sabe lidar com o que descobriu, e se tornou um monstro bagunçado, distorcido, com um único olho que enxerga a verdade, ou que parece ser a verdade. É a queda da personagem, o momento mais baixo dela. Até o momento é mostrado que todas as gemas têm sentimentos complexos, mas que a única forma que elas sabem lidar com esses sentimentos é empurrando com a barriga eternamente, pois elas são imortais. Foz, que é cada vez menos gema, começa a correr atrás de vencer esse reflexo original de só empurrar. Agora ela quer saber as coisas, quer se vingar, quer soluções para um problema. Só que ela quer soluções da maneira mais raivosa e violenta possível. Afinal, é a única forma que ela consegue expressar esses sentimentos todos.
o que faz muito sentido com o fato dela simplesmente ter convivido com gente que, bom, não sabe lidar com os próprios sentimentos. E aqui cabe mais um elemento importante da narrativa. Logo no começo ela descobre que a raça humana restante foi dividida em 3 povos. As gemas, que são o povo dos ossos, da persistência e da memória. A galera do fundo do mar, que são o povo da carne, dos sentimentos e da hereditariedade. E os lunares, que são a mente, a alma, a ganância, boa e ruim. Nesse momento, Foz é a junção dos 3, o mais próximo possível do que é um humano nas condições atuais. Adamante começa a rezar, só que ele está quebrado, e a raça humana não pode voltar. Então, para solucionar o problema, quem reza é a própria Foz, e é aí que ela acende. A penúltima forma faz Foz literalmente ser Deus. É completamente branca, salvo o rosto que se move em vários padrões. O corpo é um grande manto com um círculo, como se fosse um halo religioso centralizando o intelecto, a cabeça da personagem. Tudo aqui aponta para a iluminação, para o nirvana, para a ascensão e etc. É uma forma de fim de jornada. É a carta do sol no tarô, que simboliza luz e respostas. É o passo do monomito, onde o herói tem o nitida imortalidade nas mãos, o tesouro final. E é um shape só, uma mancha branca de luz. Muito simples, mas muito potente para esse momento de narrativa. E por fim, a forma final é essa aqui. Depois de passar por tudo, de perder família, de encontrar amigos improváveis, de ver o mundo sendo destruído, de quase desistir de si mesma, o que restou foi isso aqui. Vários fragmentos minúsculos espalhados pela galáxia, cada um vivendo uma aventura diferente. É a carta do todo, pronta para partir numa nova missão, alegre e inocente. Terra das Gemas é uma obra fantástica. E com isso a gente conclui esse vídeo. Ele ficou mais longo, bem prolixo, cheio de sentimentos misturados com a análise mais direta que eu estava querendo fazer, mas eu acho que para um teste de conteúdo ele funciona. Falar sobre o mangá é algo que eu sempre quis fazer, e aqui eu tenho a oportunidade de jogar no mundo tudo o que eu acho sobre as obras que eu curto. O próximo vídeo sobre o mangá vai demorar um pouco, e talvez saia ainda maior, porque eu vou falar sobre uma obra controversa que eu gosto muito, que é Bleach. Vocês que estão assistindo, me digam o que vocês acharam do vídeo. Vocês curtiram? Dá pra enxugar? Dá pra falar mais coisa? Eu sigo falando cheio de sentimentos ou vocês preferem que eu seja mais imparcial? Me deem esse feedback, é muito importante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso possa ser um estímulo para vocês começarem nessa jornada maravilhosa que é a Terra das Gemas. Deixa o like, compartilha e valeu!